Lendas urbanas chinesas. O ônibus de número 375. O ônibus de número 375, ou como também é chamado de ônibus da meia-noite ou ônibus da colina perfumada por conta de seu horário e destino final, diz a lenda que em uma noite fria de novembro de 1995, em Pequim, na China, uma senhora resolveu embarcar no ônibus perto da meia-noite. Logo após entrar dentro daquele ônibus, a mulher percebeu que fora o condutor e o cobrador só havia um passageiro. Porém, não viu nada de errado nisto, já que era tarde da noite, e decidiu seguir viagem. No entanto, após 2 paradas, 3 novos passageiros embarcaram no ônibus vestidos com trajes da dinastia Qing, que seria a última dinastia imperial da história da China. Só que fora as roupas que eles estavam usando e que chamou a atenção daquelas pessoas, eles também tinham longas tranças e rostos cobertos com pó branco, com aparência fantasmagórica. Todos ficaram assustados ao vê-los, mas logo disfarçaram, já que como os dramas de época tinham acabado de se tornar popular na China, eles acreditavam que aquelas pessoas eram figurantes e que tinham acabado de sair do trabalho e não tinha tempo de tirar os figurinos. Algo normal do dia a dia. E conforme a viagem ia seguindo, de repente a senhora levantou-se do seu lugar e gritou que teria um ladrão no ônibus, porque sua carteira havia sido roubada. E nisso ela começou a fazer um escândalo para que o motorista parasse, para que ela pudesse sair e chamar a polícia, sendo o ladrão, segundo ela, o passageiro que já estava dentro do ônibus quando ela entrou. E conforme a situação ia ficando cada vez mais complicada por conta do desespero da mulher e não querendo atrasar a viagem, ela acabou conseguindo arrastar o garoto para fora do ônibus com a desculpa que iria falar com a polícia. E assim que desceram com o garoto prestes a brigar com a senhora, já que não tinha entendido nada, a mulher então conta o que havia visto dentro daquele ônibus. Mal sabia ele que esta ação acabou salvando sua vida. Ela diz que após a entrada daqueles homens, ela percebeu que eles não tinham pernas embaixo das roupas, estavam flutuando como se fossem fantasmas, e que como ela não conseguiria avisar o motorista e o cobrador por medo de alarmar as misteriosas criaturas, ela acabou inventando essa história para poder sair daquele ônibus mal assombrado. Porém, no dia seguinte, o ônibus de número 375 não apareceu à estação, e logo foi encontrado pela polícia caído em uma vala ao lado da estrada. Só que algo estranho aconteceu. Tanto o motorista como o cobrador foram encontrados sem vida, com suas cabeças viradas em uma direção anormal, e os corpos estavam severamente decompostos durante a noite. E até hoje ninguém nunca mais viu esses 3 homens. Você acredita que este acidente de ônibus teria realmente a ver com as 3 figuras estranhas encontradas dentro daquele ônibus ou seria outra coisa? Comente nos comentários. A mulher com cara de gato em Harbin. É um costume popular antigo de algumas aldeias no norte da China em que não se deve deixar gatos se aproximarem de cadáveres, especialmente gatos pretos, porque acreditam que ao cruzar um cadáver ou um caixão, os mortos irão ressuscitar como zumbis. E a partir disso, conta-se que em 1995, em Harbin, em uma pequena vila, uma família estava brigando muito por assuntos sem importância, levando a matriarca a acreditar que não estava sendo respeitada, sendo algo que eles levam muito a sério até os dias de hoje, a questão do respeito aos mais velhos, principalmente se for membro da família. E por conta desse desrespeito que acreditava estar acontecendo com ela, resolveu se auto-exterminar com uma corda, sendo encontrada com uma expressão de raiva em seu rosto, com a língua para fora da boca e com seus olhos abertos com uma expressão de ódio. E como era de costume, pessoas que eram mortas com raiva deveriam ser persuadidas pelos membros mais próximos da família a noite toda antes de serem enterradas. Só que tanto o filho da mulher como a sua nora acabaram dormindo e não perceberam a chegada de um gato preto que acabou pisando sobre o corpo da mulher, fazendo com que ela retornasse dos mortos em forma de zumbi com um rosto de gato, matando no processo todos que estavam naquela casa, incluindo o gato.
Logo após isto, ela teria fugido da aldeia e conta-se que, após este acontecimento, misteriosamente crianças começaram a sumir na região. Dizem que seria por conta dela, já que diz a lenda que quando viram zumbis, uma das coisas que gostam de fazer seria devorar crianças. Por conta dessa história, pais começaram a alertar seus filhos a não andarem sozinhos quando ouvem relatos desse tipo, sendo esta lenda uma das 4 maiores lendas urbanas chinesas, tendo um filme produzido em 2016 retratando essa história. Sobre os desaparecimentos, você acredita que seja por conta dessa mulher ou seria outra coisa? Os pãezinhos cozidos no vapor em Xidan. Em 1982, a China tinha acabado de se reformar e se abrir, e sua economia ainda era muito fraca. Naquela época, a maioria dos chineses não comiam carne todos os dias, porque os preços eram muito altos, impossibilitando o consumo diariamente. Mas em Xidan, em uma rua comercial bem conhecida em Pequim, havia uma loja de pãezinhos recheados no vapor, cujos pãezinhos eram recheados com carne, mas o preço era muito barato. E como o sabor era bom e o preço era barato, essa loja começou a vender muitos bolinhos por conta da procura das pessoas, levando a vender de 300 a 400 pãezinhos de carne por dia. Mas logo essa loja começou a chamar a atenção não só pelos bolinhos, mas também em como o dono da loja conseguia tanta carne barata em pleno ano de 1982 com o monopólio desses itens pelo governo, já que foi somente em 1993, 11 anos depois que se passa esta lenda, que a China teria abolido o sistema de distribuição de grãos e carne e permitiu que esses itens fossem comercializados no mercado. E conforme o negócio ia crescendo, o lojista começou a contratar pessoas de outros lugares como funcionários, sendo essa escolha havia um significado aterrorizante por trás disso, já que como a China estava em um processo de reforma e abertura, muitos chineses saíam da sua cidade natal para tentar a sorte em outros lugares, sendo Pequim uma das melhores escolhas para trabalhar. E como a comunicação era difícil de ser feita com os familiares que ficavam em sua cidade natal, ou até mesmo voltar para lá, esses trabalhadores se tornaram pessoas perfeitas para o que o dono da loja pretendia fazer. Como você pode imaginar, os forasteiros que trabalhavam nessa loja eram mortos e transformados em recheio e colocados em pãezinhos cozidos no vapor. E é por isso que essa loja conseguia vender seus produtos tão baratos em um momento que os itens eram escassos e controlados. O dono da loja contratava esses trabalhadores que vinham de longe para trabalhar e perto do dia do pagamento, ele os matava e os vendia como recheios de pães. Mas conforme ia passando o tempo, os clientes locais e a polícia começaram a ficar ainda mais confusos, porque nunca tinham visto nenhum funcionário trabalhando na loja por mais de um mês. Alguns clientes até reclamavam de comer as unhas das pessoas nos pães que eram vendidos, mas o chefe sempre dava desculpa que ao fazer o recheio de carne, o trabalhador tinha acidentalmente cortado as unhas e caído no recheio, mas que ele já o havia demitido. Quando a polícia foi investigar a loja, eles encontraram corpos meio usados no freezer. O lojista que foi preso disse que, a princípio, ele apenas matou por engano um homem que criticou o gosto ruim dos seus pães cozidos no vapor e transformou a carne humana em ingredientes para esconder o corpo. Mas, inesperadamente, como os pães de carne humana acabou sendo vendido mais do que pães normais, ele decidiu transformar nisso em um negócio fixo. Por conta disso, muitos moradores de Pequim pararam de comer pãezinhos cozidos no vapor por causa dessa lenda urbana, já que dizia que essa história teria sido baseada até certo ponto em um caso real. Mas e você? O que achou dessa lenda? Você já ouviu falar de alguma lenda parecida com essa? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E até a próxima!